Olá, minha querida amiga artesã! Hoje eu queria lhe apresentar essa ferramenta aqui, a Pocket Punch Board da marca We Are Memory Keepers. Com ela a gente consegue fazer dois modelinhos de envelope, um com aba, como esse daqui, e o outro sem aba e com esse entalhe. E desses dois modelinhos a gente consegue fazer vários tamanhos de envelope. Tem várias maneiras de fazer esse envelope. Aqui no canal mesmo eu já ensinei a fazer à mão e também com outra ferramenta de envelope. Mas essa ferramenta aqui deixa tudo mais fácil e simples de fazer e eu vou te mostrar como. A ferramenta veio numa embalagem assim, né, que eu já abri, mas eu queria mostrar pra vocês que bonitinhos os exemplos que tem aqui. Olha que bonitinho esses envelopes pra gente usar em mini álbuns, em scrapinhos. Olha que bonitinho. Aqui nas costas da embalagem também tem outros exemplos que você pode se inspirar. Aqui no verso da embalagem diz que a ferramenta faz mais de 100 tipos de bolsinhos ou envelopes, né? Com entalhe ou com abinha. A minha ferramenta vem lá da Pentecolor, que é uma loja que tem muitos materiais lá pra gente que gosta de fazer scrap. E o legal é que eu consegui fechar uma parceria com eles e vocês conseguem um cupom de desconto para aplicar em qualquer compra que você fizer no site. É só você digitar o código Claudinha lá ao fechar a compra. E você pode acumular ainda também com desconto de pagar à vista. Espero que ajude vocês. A loja é muito legal e os vendedores são super queridos. Na embalagem vem um manual de instruções, que são as instruções para você operar a ferramenta. E dentro aqui da ferramenta, aqui no verso, tem uma tabelinha de medidas para você seguir e fazer o tamanho dos envelopes, olha só. Aqui tem em polegada, né? Mas aqui tá em centímetros. Então, como é que funciona? Aqui na primeira coluna você vai procurar o tamanho de envelope que você quer fazer. Por exemplo, 5,7 por 7, 5,7 por 8,3. Tá tudo meio quebradinho assim, tá? E depois na segunda coluna você vai ver uma letra e um número que corresponde a essas pecinhas aqui, ó. Aqui tem números 1, 2, 3. E aqui tem letras A, B, C, D e F, tá? Então é onde você vai posicionar isso daqui. Já vamos explicar melhor. Daí na terceira coluna tem a indicação das medidas do papel que você tem que cortar para fazer os envelopes com aba. E depois, na outra coluna, na última, tem as medidas do papel que você tem que cortar para fazer os bolsinhos sem a aba. Vamos fazer aqui o envelope para vocês verem como funciona a ferramenta conforme o fabricante recomenda. Então aqui a gente vem na tabela e vamos escolher um tamanho de envelope. Vou escolher aqui o tamanho 7 por 10,2. Na segunda coluna vem aquela letra e aquele número, como eu disse. Aqui está marcado C,2, então eu tenho que colocar esse pininho aqui de baixo no C e esse aqui no 2, então na posição 2. Tá tudo marcado aqui na ferramenta, tá? Aí você vai decidir se você quer o envelope com a abinha aqui ou sem abinha, como aqui. Vamos fazer um sem aba. Então, o primeiro tamanho de papel aqui, ele fala é com aba e o segundo sem aba. E aqui tem as medidas. Eu tenho que cortar um papel de 15,2 por 12,1. Para os exemplos de envelope que eu vou mostrar aqui, eu vou usar essa coleção chamada Viagem, né? Que é uma coleção de viagem, que tem papéis, recortes e cards. É uma coleção bem legal e eu acho que os pockets vão ficar super legal em algum mini álbum de viagem. Já cortei aqui o papel então nas medidas indicadas e para usar a base eu já coloquei aqui os pininhos nas marcações indicadas também. E você tem que abrir esses bracinhos aqui da lateral da ferramenta. Aqui do lado tem essa dobradeira e vincadeira. É só você posicionar o papel nesse sentido assim mais vertical na ferramenta, né? Levanta esse bracinho e coloca aqui. Você vai encostar tanto em cima quanto do lado e você vai tirar essa pecinha e passar aqui. Ela já tem um valinho que faz com que você corte aqui certinho, tá? Depois que você cortar, é só você pegar a vincadeira e vincar aqui nesses dois sentidos, né? Também tem um valinho aqui onde a dobradeira vai percorrer. Aí você vira o lado e faz a mesma coisa. Passa aqui essa ferramentinha
levanta. Aqui já tá marcado, né? E eu vou vincar esse lado aqui. E tá pronto, isso aqui é o envelope. Primeiro você dobra as duas laterais. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vou passar cola. E agora você cola essa aba aqui de baixo, certo? Tá pronto o bolsinho, olha só. Então, tem uma aba aqui embaixo, vocês repararam, né? Aí, pra você fazer aquele entalhe aqui em cima, você vai posicionar aqui o envelope na marcação, né? Do tamanho do envelope, aqui no meio, né? Pra furar bem no meio. E aperta o furador. Pronto, tá feito o bolsinho com o entalhe, olha só que bonitinho. Para fazer o mesmo bolsinho com aba em cima, é bem fácil, você só vai seguir as medidas aqui, ó, só que agora da terceira coluna e não da última, porque você vai precisar de um papelzinho a mais, né, para fazer o lado de cima. Então, o que você fez aqui embaixo para fazer essa aba, você vai fazer do lado de cima, tá? Então, você tem a aba dos dois lados. Dá para entender, dá para você fazer, mas eu quero explicar como eu gosto de usar a ferramenta sem depender dessa tabela e escolher a largura e a altura do envelope com aba ou sem aba como eu quiser, sabe? Sem precisar ficar olhando essa tabela aqui. Vou mostrar para vocês. Para você entender a ferramenta, é legal você saber que ela faz envelopes com 6 larguras diferentes. E essas larguras estão apresentadas aqui, ó. Vocês conseguem ver uma série de risquinhos aqui. Eu não sei se conseguem ver o baixo relevo, mas aqui tá marcado A, B, C, D, E e F para cada tamanho de envelope. Eu vou mostrar aqui com o envelope que fica mais ilustrativo, né? Então, tem esse tamanho A, tamanho B, o tamanho C, D, E e F. Então, para cada tamanho de envelope, tem os risquinhos aqui para você fazer esse entalhe bem no meio. Isso aqui vai ajudar a gente a fazer as medidas, olha só. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor essa parte. Eu acho que agora sim vocês conseguem ver bem a marcação, né? De A a F. E daí o que eu fiz? Eu fiz umas marcações aqui, ó, aproveitei que tá marcadinho aqui A, B, C, D, E, F e coloquei o tamanho do envelope que a ferramenta vai produzir. Por exemplo, esse tamanho A, esse envelope tem 4,5 centímetros de largura. Esse B tem 5,5, o C tem 7, o D tem 8,5, 9,5 e 11 centímetros, tá? Então, esse envelopezão aqui maior que ela faz tem 11 centímetros de largura. Então, desse lado é o tamanho do envelope. E tem as mesmas marcações desse lado. E o que eu fiz? Desse lado aqui, eu marquei o tamanho, né, a largura que eu preciso cortar o papel. Então, para cada envelope eu tenho que ter um papel e eu tenho que cortar ele nessas larguras aqui, ó, de 10, o A, né, é o 10. Para fazer o envelope B, eu tenho que cortar um papel de 13 centímetros de largura, o C, 15 centímetros, D, 17,5, o E, 20,5 e o F de 23. Então, desse lado aqui, eu coloquei a largura do papel que eu tenho que cortar. Então, você pode até escrever aqui, se você quiser, tamanho do envelope e largura do papel. Então, fica bem fácil de você ver. Ah, é visual aqui, né? Eu quero o tamanho desse envelope aqui, e que é de 5,5. Então, eu tenho que cortar o papel com 13 centímetros. Então, assim você já não depende da tabela. É só você olhar aqui as marcações. Certo? Então, nós decidimos a largura do envelope, né? E a altura? A altura eu posso escolher qualquer uma que eu quiser do envelope, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós queremos um envelope de 10 centímetros de altura. Como é que a gente vai fazer? Essa parte aqui da ferramenta, ela determina as abas. Então, eu fiz uma marcação que eu achei bem legal, porque acontece assim, quando eu colocava o papel, muitas vezes eu colocava ele tortinho, assim. É bem sutil, sabe? Mas ele dá uma balançadinha, assim. Então, eu fiz um risco aqui, ó, onde eu devo posicionar o papel,
porque eu tenho certeza que ele não tá um pouquinho virado. Parece besta, mas aconteceu várias vezes de eu colocar o papel meio tortinho aqui, tá? Eu coloquei esses 3 risquinhos aqui, ó, e fiz uma marcação, ó. Aqui é 1,3 centímetros na posição 1, na posição 2 é 2 centímetros e na posição 3 é 2,5. Essas medidas aqui é a medida dessa aba. Então, você tem 3 tamanhos de aba que você pode fazer. A1, A2 e A3. Por que isso? Porque para envelopes menores, você vai usar a abinha menor, o de 1,3. Olha só, esses envelopinhos têm essa aba menor. Os envelopes de tamanho médio, que são os tamanhos C e D, você vai usar a segunda marcação, que faz uma aba de 2 centímetros. Faz uma abinha de 2 centímetros. E para os envelopes maiores, que é de E a F, você vai usar a marcação de 2,5 centímetros, que é para ter uma abinha um pouquinho maior em envelopes maiores. Deu para entender essa parte? Então, em resumo, essa pecinha aqui determina o tamanho da aba. Mas, na verdade, você não precisa usar A e B para menor, C e D para o médio e E e F para o maior. É um guia, né? Você pode, na verdade, colocar uma aba bem grande no pequeno, se você quiser, ou uma aba menor aqui, tá? Você que vai decidir. Então, para decidir a altura do papel, é bem simples. Eu vou pegar aqui um caderno para a gente fazer o envelope. Então, como é que a gente começa? Bom, eu quero um envelope que tenha essa largura, D, que é esse envelopinho aqui, ó, só para vocês verem, tá? Então, ele é um envelope de 8,5 de largura. Aí você vai pensar, quanto que eu quero de altura? Vamos supor que eu queira um envelope de 10 centímetros de altura, tá? Um pouquinho maior. Aí, esse é o tamanho do envelope. Agora, vamos decidir como que eu tenho que cortar o papel para essa medida. Para envelopes de 8,5 centímetros de largura, que é o D, eu tenho que cortar um papel de 17,5, que está marcado aqui. Eu esqueci de avisar, mas essas medidas aqui eu coloquei elas aproximadas, porque lá na tabela é bem quebradinho, tá? Os centímetros. E daí eu aproximei para ficar melhor da gente contar em centímetros. E a altura? A altura eu quero de 10 centímetros de altura o envelope. Eu preciso de uma aba, pelo menos, para fazer esse envelope com entalhe. Que tamanho de aba que eu quero? Eu quero de 2 centímetros, que é essa posição 2. Então, eu preciso de 10 centímetros, que é o tamanho de envelope, mais 2 centímetros de aba. Então, quer dizer que eu preciso cortar com 12 centímetros de altura. Faz sentido? 10, que é o tamanho do envelope, e mais 2 centímetros de aba, certo? E eu vou mover esse pininho aqui, né? Porque a gente escolheu o envelope D, eu vou colocar ele aqui no D. Vou cortar o papel, certo? Então, agora que eu cortei o papel, é só seguir como a gente fez o outro envelope. E se a gente quiser fazer outro envelope com aba? Vamos aqui, então, inventar um tamanho. Vamos fazer agora o tamanho E, que é de 9,5, tá? É o tamanho E. Então, eu já vou colocar aqui o pininho no tamanho E. Para fazer o envelope de tamanho E, eu preciso de um papel de 20 centímetros e meio de largura, tá? E a altura? A altura também você que escolhe. Vamos fazer aqui um envelope de 14 centímetros de altura. Então, para fazer um envelope de 14 centímetros de altura, eu só tenho que decidir as abas. Eu quero uma ou duas. Eu posso fazer com duas. Vamos fazer com duas que a gente ainda não fez. Preciso de duas. Quero fazer abas de que tamanho? De 2 centímetros, de 2,5 centímetros. Vamos fazer duas abas, tá? Então, vamos fazer um envelope como esse, que tem a aba embaixo e uma aba em cima. Então, nós precisamos duplicar essa medida, porque afinal são duas abas. Então, 2,5 centímetros mais 2,5 centímetros mais o 14, que é a altura do envelope, né? Vai dar 19 centímetros, certo? Revisando, 14 centímetros tem o envelope e eu preciso de 5 centímetros para fazer duas abas, por isso que eu coloquei o tamanho 19 centímetros de altura.
Vou lá cortar o papel. Cortei então o papel nas medidas e eu tenho que mudar aqui que eu não mudei. Eu quero a aba com 2,5, então eu vou colocar o pininho aqui em cima no 3. E aqui tá certo que eu quero a largura E, né? Que é essa de 9,5. E agora é só fazer como eu tava mostrando. Essa linha aqui ajuda muito, tá? Parece que não, mas ajuda. Eu sempre colocava torto. Aí você vai fazer aqui, vai vincar nesse sentido e nesse aqui. Daí você vira o papel e faz a mesma coisa do outro lado. Vinca nesse sentido. E do outro lado, né, nós fizemos na parte de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa na parte de cima. Para montar esse envelope também é bem fácil, é só você juntar essas duas laterais colando. E a aba você vai virar uma aqui e outra aqui, mas vai colar só uma, que vai ser a parte de baixo do envelope ou do bolsinho. Olha só. Fica super legalzinho esses envelopes, né? Então, eu quis mostrar uma maneira alternativa de pensar para você decidir por conta própria que tamanho de envelope que você quer sem depender da tabela. Mas lembre-se que você tem a tabela de medidas para seguir. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a entender melhor a ferramenta. Deixa aqui um comentário, escreva sua dúvida se tiver e curta o vídeo se você gostou, ok? Um beijinho e até a próxima!